Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 401 é livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. É o tema a ação do médium na casa espírita e no seu dia a dia. Então aqui nós estamos tratando do primeiro caso narrado por Sueli. Então, sequência do vídeo anterior é esse, que faz parte aqui do assunto aqui da história do livro. Isso ele narra. Então, os mentores nunca que trazem das regiões umbralina espíritos sofredores diretamente das regiões umbralina para a casa espírita para se comunicarem através dos médiuns. Nunca me perdoe, porque eu ouço tantos médiuns dizendo isso, que auxiliou a equipe espiritual indo até regiões umbralinas para socorrer vários espíritos sofredores e que, inclusive, já ouvi pessoas dizendo assim, que inclusive alguns desses espíritos se manifestaram através de mim. Vai estudar mais, gente. Com todo respeito. Vai estudar. Pelo amor de Deus. Não fique fazendo papel de palhaço, não. Porque isso é fazer papel de palhaço. Isso é pedir para ser mistificado. Isso é o mesmo que, olha, isso é uma chacota. Isso é assumir publicamente que é um charlatão, é um mistificador, pois isso não existe. Os mentores, veja bem, quando os mentores vão até essas regiões umbralinas, eles recolhem ali aqueles seres super revoltados, intoxicados, envenenados, feras enjauladas. E eles levam para os departamentos espirituais. Lá esses espíritos passam por processos de desintoxicação, que nem sempre no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no sexto mês, no oitavo mês, nem sempre os espíritos aparecem com eles nas casas espíritas, não. Porque nós, médiuns, não comportamos as energias deletérias desses espíritos de tão negativas. Seria o mesmo, vamos fazer uma colocação aqui muito pejorativa, seria o mesmo que pegar uma pessoa, colocá-la nua dentro de um cômodo e soltar 10.000 abelhas lá dentro daquele cômodo. E a pessoa lá dentro nua. Essa pessoa nua significa nós, médios. Nós ainda não temos essa qualidade para suportar essa energia
tão negativa. Os mentores, eles recolhem aqueles espíritos nas regiões umbralinas, levam para os departamentos espirituais. Depois de muitos processos de desintoxicação, que eles resolvem aparecer com aqueles espíritos sofredores nas casas espíritas, e assim mesmo eles ainda procuram ali naquele recinto para ver qual o médium que encontra-se de acordo com as vibrações que os mentores precisam para poder criar uma certa ligação entre aqueles espíritos. Não é assim, igual muitas pessoas pensam. Eu fui lá com os mentores e o mentor da trouxeram ainda manifestou aqueles espíritos sofredores através de mim. Veja bem, a elasticidade perispiritual é um outro problema também. Em cada 1000 médiuns, 2 consegue esta elasticidades até estas regiões de sofrimento. Eu posso te dizer que os mentores, eles nos dão oportunidades de acompanhá-los até essas regiões, sim, de sofrimento, para acolher esses nossos irmãos que lá se encontram em sofrimento. Mas nunca para trazer até a casa espírita. Não. O médium, ele se desdobra, sim, de acordo com o amparo dos mentores, para auxiliar os mentores, mas veja bem, o beneficiado ali não são os mentores, e sim o médium que é dotado daquela faculdade e que uma oportunidade está tendo de fazer uma caridade. Mas não para trazer o espírito para a casa espírita, e sim para os departamentos espirituais. Então esses médiuns que dizem, eu me desdobrei, fui com a equipe espiritual, trouxemos tantos espíritos e tantos se manifestaram através de mim e de outros médiuns aqui. Mentira. Porque os mentores espirituais sérios, eles programam tudo antecipadamente. Eles não vão assim aleatoriamente resolvendo as coisas de última hora, não. Não se improvisam na pátria espiritual. Também é dado a oportunidade aos médiuns de acompanhar os mentores espirituais quando os médiuns dormem em casa, põe o corpo no leito, e que ali se desprende, e muitos acompanham os mentores espirituais até essas regiões umbralinas, e muitos espíritos são acolhidos, mas levados diretamente para departamentos espirituais para passar por lipoaspiração, cirurgias e mais cirurgias, tratamentos e mais tratamentos. Só com o tempo é que os mentores decidem trazê-los até as casas espíritas. Então é preciso ficar muito atento com algumas colocaçõezinhas que a gente ouve nas casas espíritas, né? Mas a gente entende que é a falta de conhecimento, o não estudo da doutrina seriamente, é o não estudo das obras básicas de Kardec. São aqueles médiuns, geralmente esses médiuns, são aqueles médiuns que se aventuram nas obras
apócrifas que existe dentro da doutrina dos Espíritos, porque existem tantas obras apócrifas dentro da doutrina dos Espíritos que você nem imagina. Obras apócrifas de espíritos apócrifos, charlatões mistificadores, que enviaram ou que enviam através dos médiuns apócrifas também, justamente para confundir a cabeça dos trabalhadores aqui na Terra. Então tem muitos médiuns, tem muitos trabalhadores, tem muitos ceareiros nas casas espíritas que são avessos às obras de Kardec, mas adoram uma obra apócrifa, adoram a obra mística, adoram e se deixam ir por ali. Ah, mas na obra de fulano de tal está escrito isso. Mas fulano de tal é Kardec? Fulano de tal é Chico Xavier? Esse fulano de tal que você está dizendo é Leon Denis? Camilo Flammarion? É Gabriel Delano? É Divaldo Pereira Franco? Então não venha com choromelo. O termo é esse. Não vamos ficar gastando saliva aqui com obras apócrifas de médiuns que eu não citei nesse exato momento. Porque espiritismo é coisa séria, espiritismo não é brincadeira não, né? Então, para a pessoa não passar-se ali de... né? Vamos estudar as obras de Kardec, que é melhor. Então, assim às vezes, vem aqueles que desencarnaram assassinados, ou os que se desprenderam pelo suicídio, ou os que foram alcoólatras, toxicômanos, etc., ou ainda os que partiram em acidentes violentos. Olha que doloroso. Você já imaginou você na condição de médium, sério, ali tendo a oportunidade, eu vou usar esse termo para ficar fácil, porque senão vai complicar demais. Você ali tendo a oportunidade de se conectar aos sentimentos, às ideias, às vibrações, às energias daquele espírito que se faz presente ali, levado pelos mentores espirituais. Espírito na condição de um ser que foi assassinado aqui na Terra por vamos dizer assim, um serial killer. Você já imaginou a dor, a revolta, a raiva, a mágoa? Nós já esclarecemos isso, acho que no vídeo anterior. E isso acontece com esses seres que nós estamos narrando aqui, porque eles não aceitaram passar por aquele processo com resignação, com aceitação. Eles se revoltaram contra os desígnios de Deus e contra a própria programação deles. Plantou, é o caso. Plantaram. Esses todos plantaram. Só que na hora de colher, não admitiram a colheita. Eu não. Você entendeu essa agora? Plantaram. Só que na hora da colheita, não admitiram colher. Eu não tenho nada
a colher. Eu não plantei nada. Eu não mereço passar por isso. Interromperam a minha vida muito novo no corpo físico. Eu não admito. Tiraram eu do seio da minha família. Deixei minha mulher nova com meus filhos novos. Eu não admito isso. Então são aqueles que plantaram em existências passadas, mas na hora de colher, não admitiram a colheita. Igual você, igual eu, por exemplo. Você vai lá na horta da sua casa, não sei se você tem horta. Então você planta lá vários legumes. E dentre eles, jiló. Mas na hora de colher o jiló, você fala assim, não gosto de jiló, plantei por plantar. Mais ou menos assim. Então, por isso. Então, imagine a dor que aquele espírito chega ali. Ele chega ali arrebentando tudo. E se o médium não tiver controle, gente, ele sofre um infarto. O médium pode sofrer um AVC, porque altera o metabolismo do médium todo. A adrenalina na corrente sanguínea cai. O coração vai a 200 por minuto. A pressão altera. Então, se o médium não tem equilíbrio moral, caráter, disciplina, conhecimento, amor, ele morre naquele momento ali. Ele desencarna. Até eu estou usando dessa forma, até porque ele não desencarna não, sabe por quê? Porque a hora que você fica sabendo que um médium desencarnou nessas condições, é porque era um médium charlatão. Numa casa espírita meia boca. Porque na casa espírita séria, o médium ele tem controle. Ele tem disciplina. Ele quem permite a manifestação. Olha para você ver como que é interessante. O médium, ele não opina. Por exemplo, não é o médium que evoca o espírito. Os benfeitores que trazem o espírito e acopla, ou vou usar esses termos para ficar mais fácil, acopla nele. Mas é interessante que quando o espírito é ali acoplado, aí a disciplina do médium é que permite a sequência da manifestação ou o interrompimento da manifestação. Aí o médium pode interferir. Se o médium tem disciplina, ele poda todos os atos pecaminosos do espírito manifestante. Se ele quer quebrar a casa espírita inteira, o médium disciplinado não deixa o espírito quebrar. Agora, o médium indisciplinado, ele deixa o espírito quebrar tudo, mas aí quem quebra não é o espírito, é a vontade do espírito que sobrepõe a vontade do médium. Aí o médium parte para a ignorância e ali é um Deus nos acuda e quebra tudo. E acontece também quando o médium é disciplinado. É interessante isso. Muitos doutrinadores por falta de conhecimento dizem assim: nós vamos te amarrar. Isso é ignorância. Amarrar um espírito.
Quando você perceber que o espírito, num gesto, como se amarrado ele estivesse, tenha certeza-se de uma coisa: não foram os bons espíritos que o amarraram, e nem o doutrinador, e sim o próprio ódio do espírito que o prende. Que quando você olha para o médium, você percebe que o médium, numa posição como se estivesse com as mãos amarradas, com os pés amarrados. É o próprio ódio do espírito que o prende. Mas é óbvio, isso acontece com os médiuns que são disciplinados. Porque o médium disciplinado, espiritualmente, ali naquele momento, devido, não são todos, mas aquele médium inconsciente, que é o mecânico, ele pode não ter conhecimento de nada que está acontecendo, mas onde ele se encontra, a disciplina dele determina. E o espírito não faz nada. Agora, se o médium é indisciplinado, tome cuidado, hein? Tome cuidado. Então, imagine a dor de um ser que desencarna aqui na Terra, carbonizado, dentro de um automóvel ou dentro de um caminhão. Carbonizado. Não acham nem a cinza do corpo dele. Mas o perispírito dele praticamente torrificado, como se fosse torrado, fritado, se apresenta na erraticidade devido à não aceitação daquele espírito. Então ele fica impregnado, aqueles sentimentos todos no perispírito dele, e ele sente realmente aquela dor das labaredas do combustível do caminhão, do automóvel, queimando ele 24 horas. Você já imaginou a dor que esse espírito, esse nosso irmão sente? Passa. Ei, gente, acho que se as pessoas pensassem um pouquinho, eles não chegariam na casa espírita afoitos, preocupados em querer receber espírito, não. O último quesito numa casa espírita é trabalhar, fazer parte de um trabalho mediúnico de desobsessão. Até chegar no ponto exato de amor, de conhecimento, de disciplina, para se entregar a esse trabalho. Olha, o trabalho de desobsessão, o trabalho mediúnico de desobsessão não é brincadeira. Não queira as pessoas se aventurar nesse trabalho de mediúnico de obsessão, porque não tem volta, não. O negócio é muito sério. A pessoa ela é penalizada pela própria ignorância. Ela sofre. Eu vou usar um outro termo aqui, ó. Ela pasta por causa da ignorância, por falta de conhecimento, disciplina, amor. Ela sofre. Ela desencadeia-se nela angústia, melancolia, depressão. Ela pode vir a ter um infarto, um aneurisma cerebral.
pode desestruturar todo o sistema emocional, psicológico dela, muitas não aguentando, vindo a emancipar-se do corpo físico, hein? Tudo por falta de disciplina, de amor, de conhecimento, e foi se aventurar em algumas casas espíritas meia boca, que ali se fez presente alguns espíritos por conta da atração do próprio encarnado, e que aquele pseudo-médium ali se colocou de prontidão, sem conhecimento, disciplina, sem compromisso nenhum, sem amor, sem instrução nenhuma, e ele captou todas aquelas energias negativas e levou para com ele aquelas energias para casa. Porque onde é meia boca, não tem essa assistência absoluta que há nas casas espíritas sérias. Então é preciso tomar muito cuidado, gente. É preciso tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa, em vez de pensar que está fazendo caridade, ele está complicando a situação dele perante a contabilidade divina. Nós vamos gravar só mais um vídeo tratando dessa sequência, desse assunto.